Fomos ontem informados telefonicamente, o Sr. Primeiro-Ministro informou o Presidente do PSD telefonicamente ontem à noite de que o Sr. Ministro das Finanças hoje apresentaria estas medidas. Eu próprio recebi um telefonema do Primeiro-Ministro na véspera, à noite, dizendo que no dia seguinte ia apresentar um novo quadro de medidas. Não é verdade que existiu um encontro de cerca de 4 horas entre o Dr. Pedro Passos Coelho e o engenheiro José Sócrates, um encontro pessoal e não apenas um mero contacto telefónico. O que é que aconteceu na realidade? Deixe-me dizer, o Primeiro-Ministro, na véspera de apresentar o PEC 4 em Bruxelas, telefonou-me a comunicar que queria falar comigo sobre aquilo que ia apresentar em Bruxelas. E pediu-me para o fazer pessoalmente. E eu desloquei-me a São Bento para pessoalmente ele me poder transmitir aquilo que ia apresentar no dia seguinte a Bruxelas. Well, I don't agree with her. These measures are voted down because they were not sufficient and not efficient enough to respond to our problems. As medidas agora anunciadas traduzem uma incompreensível insistência no erro. Porque se volta a lançar exigências adicionais sobre aqueles que sempre são sacrificados. Measures are voted down because they were not sufficient and not efficient enough to respond to our problems. Desses 4 pontos percentuais de eliminar a taxa intermédia. Isto é o que se compreende em português. O Primeiro-Ministro e candidato engenheiro José Sócrates hoje resolveu acusar o PSD de querer eliminar a taxa intermédia, dizendo que eu tinha defendido que não deveríamos mexer nas taxas marginais. Evidentemente que ele não sabe o que significa taxas marginais. As taxas marginais de imposto hoje são de 6% na taxa reduzida, de 13% na taxa intermédia e de 23% na taxa normal. E aquilo que eu disse hoje de manhã é que não iria mexer nessas taxas marginais. Mas Eduardo Catroga é claro no que defende, o PSD está disponível para terminar com a taxa intermédia. E que aceitamos a reestruturação no caminho a caminhar-se para 2 taxas, uma taxa reduzida e uma taxa normal. Uma única taxa reduzida e não 2 como temos hoje. Com certeza que foi o primeiro governo de Guterres que criou a taxa intermédia. Uma ideia que não é compatível com a posição de Passos Coelho. Aquilo que o Primeiro-Ministro nos acusou foi de querer acabar com o IVA intermédio para a restauração, que é absolutamente falso. Gostaria de anunciar aos portugueses que o Governo chegou hoje a acordo com as delegações das instituições internacionais no que respeita ao programa de assistência financeira ao nosso país. O Governo conseguiu um bom acordo. Este é um acordo que defende Portugal. Naturalmente, não há programas de assistência financeira que não sejam exigentes. Isso não existe. Os tempos que vivemos continuam a implicar esforço e muito trabalho, que ninguém duvide disso. Mas conhecendo outros programas de ajuda externa, e depois de tantas notícias especulativas publicadas pela imprensa, o meu primeiro dever é tranquilizar os portugueses. O acordo que o Governo conseguiu não mexe no 13º mês, nem no 14º mês, nem sequer os substitui por nenhum título de poupança. Não mexe no 13º mês, nem no 14º mês dos reformados. Não tem mais cortes nos salários da função pública. Não prevê a redução do salário mínimo. E, ao contrário do que ainda hoje dizia um jornal, não corta nas pensões acima dos 600 euros, mas apenas nas pensões mais altas, acima dos 1.500 euros, como se fez este ano nos salários e como estava, aliás, previsto no PEC. Mais, está expressamente admitido o aumento das pensões mínimas, tal como o Governo sempre pretendeu. Com este acordo, o Governo garante também que não terá que haver nenhuma revisão constitucional, que não haverá nenhum despedimento na função pública, que não haverá despedimentos sem justa causa, que não haverá privatização da Caixa Geral de Depósitos e que se manterá a tendência, ou melhor, aquilo que é a obrigação constitucional
de uma orientação tendencialmente gratuita no nosso Serviço Nacional de Saúde. Mantém-se a escola pública e não haverá privatização da segurança social, nem plafonamento das contribuições, nem alterações à idade legal da reforma, graças à reforma da segurança social que fizemos em 2007. As instituições internacionais reconhecem, portanto, que a situação portuguesa está longe de ser como a de outros países e muito longe de ser como alguns internamente a pretenderam descrever. Não posso entrar ainda em muitos detalhes sobre o conteúdo do programa. Segue-se ainda a consulta final aos partidos políticos, mas em acordo com a Troika posso adiantar 5 informações. Em primeiro lugar, as medidas previstas são essencialmente as medidas do PEC 4. É certo que, em alguns casos, com maior aprofundamento. É certo que, em alguns casos, com maior detalhe, em particular nas medidas para 2012 e para 2013. E é certo também que algumas medidas são novas e ainda que haverá uma série de procedimentos de análise e de monitorização que são habituais neste tipo de programas. Em segundo lugar, este é um programa para 3 anos, que define metas para uma redução que será mais gradual do déficit. 5,9% do PIB este ano, 4,5% em 2012 e 3% em 2013. Em terceiro lugar, gostaria de referir que a fixação de uma meta orçamental de valor superior para este ano resulta de alterações no perímetro orçamental recentemente adotadas pelas autoridades estatísticas internacionais e dos efeitos negativos que a rejeição do PEC, a crise política e o próprio pedido de ajuda externa terão no crescimento da nossa economia. Em quarto lugar, não serão necessárias mais medidas orçamentais para 2011. Repito, não são necessárias mais medidas orçamentais para 2011. São suficientes as medidas previstas no orçamento e aquelas que foram anunciadas no âmbito do PEC 4. Em quinto lugar, as medidas para o mercado de trabalho baseiam-se, no essencial, no acordo tripartido que celebramos em março com os parceiros sociais, com desenvolvimentos, também é certo, sobretudo nas áreas já sinalizadas no próprio acordo e que foi conseguido sempre de modo a preservar integralmente o equilíbrio nas 2011. Eduardo Catroga disse ainda que a negociação do programa de ajuda externa foi essencialmente influenciada pelo PSD e resultou em medidas melhores e que vão mais fundo do que o chamado PEC 4. Acabámos de ouvir a informação prestada pelo Sr. Primeiro-Ministro acerca do acordo a que o Governo chegou com a missão conjunta da União Europeia, do BCE e do Fundo Monetário Internacional. Não conhecemos ainda o pormenor desse acordo, mas aquilo que conhecemos desde já, pelas informações gerais prestadas pelo Sr. Primeiro-Ministro, é de que, efetivamente, o chamado PEC 4 estava ultrapassado e que as medidas nele constantes eram medidas insuficientes, na medida em que há um reconhecimento de que o déficit para 2011 é bastante superior, como também se conseguiu. E também se conseguiu demonstrar, como aliás o presidente do PSD em tempos já tinha dito, que era necessário rever a trajetória do déficit que o Governo inconscientemente tinha acordado com Bruxelas, e eu recordo, 4,6% em 2011, 3% em 2012 e 2% em 2013. A trajetória agora que os técnicos da Troika consideraram é uma trajetória que aponta para 5,9 em vez de 4,6, para 4,5 em vez de 3 e para 3 em vez de 2. Uma grande vitória daqueles que defendem, como nós, uma consolidação orçamental a um ritmo mais adequado do que aquele ritmo que o Governo se tinha comprometido. Aliás, devo dizer que, como representante do PSD, no acompanhamento destas negociações, tivemos uma reunião altamente frutuosa com a Troika,
que percebeu a nossa estratégia diferenciadora. Diferenciadora quanto à qualidade da consolidação orçamental. Diferenciadora quanto à necessidade de virar agora a austeridade, não para as pessoas, mas para o Estado. A necessidade da austeridade de ter mais justiça social. E eu recordo que o PEC 4 atacava pensões de sobrevivência e de invalidez de cerca de 1 milhão de reformados, de 1 milhão de pensionistas com menos de 200 euros mensais. Portanto, as medidas que agora aparecem são medidas melhores para os portugueses, que no sentido de conseguir-se um programa de austeridade, sim, em função dos excessos cometidos pelos 6 anos do governo socialista, que levaram o país à beira da bancarrota. Eu repito, os 6 anos do governo socialista do Sr. Engenheiro José Sócrates, que levou o país à beira da bancarrota, uma verdadeira tragédia nacional que será dissecada nas próximas semanas, em que o país tem que ficar consciente de que a irresponsabilidade política e financeira de quem que agora se apresenta como vítima e como vencedor de uma negociação que foi essencialmente influenciada pelo principal partido da oposição. Portanto, vamos aguardar pelos pormenores. O que eu queria desde já dizer é que o Governo perdeu. A minha mãe, pelo menos, disse que estavam a pensar em cortar os subsídios de férias. E nós não estamos corretos. Eu já ouvi o Primeiro-Ministro dizer, infelizmente, que o PSD quer acabar com muitas coisas e também com o 13º mês, mas nós nunca falámos disso. E isso é um disparate. Está bem? Pois, também achamos. Isso é um disparate. Posso garantir-vos, não será necessário em Portugal cortar mais salários, nem despedir gente para poder cumprir um programa de saneamento financeiro no Estado português. Aquilo que o Primeiro-Ministro nos acusou foi de querer acabar com o IVA intermédio para a restauração, que é absolutamente falso. Eu acho que nós precisamos de dar um passo em frente, porque o clima em Portugal está irrespirável e enquanto nós tratarmos os portugueses como se não soubessem raciocinar e como se não merecessem o nosso respeito, não daremos um bom exemplo de como podemos construir no futuro. Pacientes.